essas brigas que proporcionam o patético da cena. São essas brigas e esses conflitos que fazem com que a montagem ela se insira exatamente com as características da cena de um teatro de alta comédia, que é exatamente o teatro do Martins Pena. E o momento musical, as coreografias, o exagero, é tudo desproporcional. Claro, vocês percebem, né, nas imagens que vocês estão vendo. Então, essa música, junto com a corporeidade dos atores e intérpretes, proporcionam a leveza desse humor. O humor vai sendo levado de forma natural, como se fosse um quadro que leva a outro. Passagens de quadro, como se fosse um ato. É um ato, uma cena que se leva a outra, de forma bastante dinâmica. Então, esse dinamismo vem da cena e também vem da palavra. Então, é muito importante destacar tudo isso. E a montagem, ela é feita com esse brilho, exatamente por isso. E um outro dado que eu quero chamar também a atenção, né, nas imagens, é o apuro do figurino, de Johnny Maciel. Então você observa que o figurino, ele também carrega uma leveza, ele carrega um cromatismo muito à la século XIX, né? Mas que também tem essa pegada para o século XXI. Essa atualização não descaracteriza, porque ao mesmo tempo é curioso, ao mesmo tempo você remete àquela sociedade do século XIX, mas ao mesmo tempo você vê alguns elementos do cromatismo da roupa, do corte do figurino, que também nos remete à atualidade. A uma atualidade, às vezes, até interiorana de alguns personagens. Isso é muito importante destacar na montagem. É esse cuidado com a carpintaria teatral, com a montagem, que a Arte Brasil teve em nos atualizar esse Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena. Então, é isso. E um outro detalhe que eu chamo a atenção são os chamados estereótipos. Mesmo nos estereótipos, basicamente, né, eu cito aqui, gosto de citar muito a sequência do Eduardo e do cunhado, Gago, quando tem aquela briga, aquela hilariedade toda. E, mais uma vez, quem dá a cena, quem dá o tom da cena é exatamente a gag musical. Essa briga, essa música que dá o tom. Então é muito importante isso. Além, claro, do processo de iluminação do Diego Lima. Então, algumas cenas que às vezes vão para o breu, né, vão para o blackout, e outras que se iluminam. Então aquilo também são passagens de compreensão dessa leveza do espetáculo. Então não há um vazio. Como eu falei para vocês, quando há o silêncio, ele não é o vazio, também esse próprio silêncio comunica, porque ele está no time da comédia. Então o silêncio ele é fundamental, porque ele faz com que a montagem, nessas imagens que nós estamos vendo aí, que dura um pouco mais de 1 hora, elas têm o que a gente chama de organicidade no teatro. O que é o orgânico? Desde Aristóteles, do teatro grego. É exatamente a gente compreender que há um conflito que começa, um conflito que se dinamiza, que vai se somando a outros conflitos, e depois uma cena que se completa, é como se fosse uma espécie de epílogo, né? Prólogo, desenvolvimento da cena, os conflitos que ocorrem nesse arcabouço teatral, dessa dramaturgia e dessa montagem, e no final o chamado epílogo. Então é isso, entram em cena tanto os casais, entram as mulheres em cena na questão da briga. Então a briga é generalizada, é uma briga que carrega um humor desregrado, né? É como eu falo para vocês, não é uma briga só da palavra, é uma briga também do corpo, é um corpo contra o outro. É muito interessante isso, né? O deslocamento desses corpos, é um corpo que às vezes está rolando no palco, é um corpo que cai, é um corpo que está fazendo um gesto de agressividade ou de recuo. Então é exatamente isso que se coloca na montagem do Quem Casa Quer Casa. E é claro que a gente tem que falar, né, que todos os intérpretes, nesse sentido, eles fizeram a bom contento, né, o seu papel. Criaram a possibilidade do conflito e criaram a possibilidade da dinâmica na cena desta montagem de Quem Casa Quer Casa. É muito importante destacar isso. E a gente fala também um pouquinho desse epílogo. Eu falei do epílogo, né? A gente lembra do
da cena final, na qual, mais uma vez, de forma bastante sensível, a direção consegue captar, consegue transportar esse século XIX para o século XXI, quando nós temos o aparecimento desses grandes veículos de comunicação e equipamentos tecnológicos de alta ponta, né, na qual há aquela voz, quase uma espécie de Big Brother, que está muito em voga, do Anselmo, que chega com um telefonema, com celulares, com aquela voz das soluções que iriam apaziguar o conflito. O conflito está desde o início, né? Quem casa quer casa. Cadê a casa para esse povo? Eles parando de mexer o saco aqui com esse violino insuportável, né? Com essa gagueira, com essas questões todas, né? Me deixe um pouco em paz com a minha privacidade, como se os personagens se implorassem no decorrer da montagem. Então chega com uma espécie desse... o que a gente chamaria, os gregos chamavam antigamente de Deus ex machina. O Deus ex machina é o Deus que está fora da máquina, né? A máquina, matina, grego, é o palco, é aquele útero teatral. Então, a solução se dá por quem? Por algo que vem de fora. O que é que vem de fora na montagem do Arte Brasil? A voz de Anselmo. É ela que vai dar, é a solução. Na última cena, exatamente quando ele fala da morada, não é? Da casa, as casas que foram conseguidas, os novos lares para esses personagens, deixarem cada um seguir o seu caminho, a sua trilha, as suas paranoias, os seus conflitos, as suas intermitências. Então essas casas são colocadas. E mais uma vez, né, a localização. E aí, no final, é aquele riso. Mais uma vez, o teatro desaba de riso, que é quando se falam daquelas localidades emblemáticas dessa cidade de Manaus, que assim como naquela época há uma confusão do urbano com o rural, até hoje nós temos isso. Então, quando você fala o buraco do Pinto, olha só, tá lá, a pessoa vai para o buraco do Pinto. O buraco do Pinto está dentro da zona urbana, mas tem tanta coisa de ruralidade naquilo tudo, né? O Prosamin, a gente vê, é engraçado, o Prosamin, a gente faz uma reflexão crítica, que o espetáculo nos permite isso, né? O Bodozal, quer dizer, é muito difícil, né? Nesses locais, a gente vai dizer, é urbano, poxa, mas tem alguma coisa... Não estou falando em relação somente à pobreza, gente. Não estou falando em relação à desigualdade social. Mas eu estou falando da própria geografia desses locais, que são confusos nesse sentido. Que ao mesmo tempo você tem uma casa que tem um quintal magnífico com um monte de árvores frutíferas nessas localidades. E outras não, que são construções, algumas bem feitas, outras mal feitas. Mas então, veja, é um processo de confusão. Então, quando o público está rindo do Bodozal, está rindo do Prosamin, está rindo do Buraco do Pinto, ele está rindo de quem? Está rindo exatamente de si mesmo. É o que a gente coloca. A genialidade do Martins Pena é isso, ele nos dá esse espelho. Então esse riso social é um riso da crítica, é um riso que nos coloca como esse elemento dessa comédia, nos atualizando de que os problemas, essas mazelas, elas ultrapassam séculos porque eles estão presentes até hoje. Numa simples palavra, numa simples atualização de um termo teatral, a gente, mais uma vez, está presente no teatro. Então, a gente, como se naquele epílogo de Quem Casa Quer Casa, quando as mazelas ultrapassam esse passado, né, e chegam a essa atualidade, nós estamos na cena. É como se a Arte Brasil conseguisse colocar aquele público todo que está sentado junto com os personagens naquele palco, porque eles são uma família só. Então, esse que é o brilhantismo e sensibilidade da montagem. Coloca todo mundo no orgânico. Não são só os atores. É o espectador que está lá e que também vive, né, algumas mazelas relacionadas a essas vicissitudes familiares, né, a ideia do domínio patriarcal do homem, né, e tal, aquela coisa toda, que são temas atuais. E creio eu que a gente fala assim, se ultrapassa, vai se ultrapassar com o tempo, né, com novas gerações, mas que eles vão sempre estar presentes, porque são como uma espécie de fantasmas, que não nos deixam livres completamente, né? Então gerações passam, mas algumas coisas ficam ainda, né, do passado, não é? E o Martins Pena, nessa montagem, né, em Quem Casa Quer Casa, e outras peças dele, ele vai nos alertar exatamente para isso. O teatro, ele é um teatro do futuro. Ele não é nem um teatro da nossa presentificação. É claro, a gente vive o presente, a gente está montando isso, a gente está vivendo um momento muito complicado para a humanidade, né?
mas é um teatro que aponta para o futuro, é um teatro que aponta para a vida. Melhor do que isso, né? Saber que a gente está vivo, num momento tão triste que nós estamos vivendo, quanto muitas pessoas se vão, é saber que nós estamos rindo. E não é o riso de quem não tem mais face. É um riso de rosto, um riso um riso realmente que nos conforta nesse momento. Então é muito legal, né? Ter a possibilidade de ter uma peça que nos faz rir no momento de tristeza. Coisa melhor, não existe coisa melhor, né? É por isso que eu digo, o teatro é a nossa alma, né? O teatro foi a alma de Martins Pena, o teatro é a alma da Ana Cláudia Mota, no Arte Brasil, o teatro é a alma dos atores que estão lá, do Zé Gomes, né? Mais de 82 anos, quer dizer, então só a gente ver aquilo, né? Ver que a gente está vivo já é a gente às vezes se emociona, né? Exatamente por isso, porque a gente tem a arte como esse elemento que nos dá a respiração. Muita gente não tem dificuldade na respiração nesse mundo que a gente vive, em decorrência de tudo isso que nós estamos vivenciando, né? Então, quando muita gente está perdendo fôlego, o teatro nos dá esse fôlego, nos dá esse oxigênio. Então isso não tem preço, gente. Muito obrigado.